Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Então abra comigo em Lucas capítulo 3, no verso 1 em diante. Lucas capítulo 3, verso 1. Eu cito muito essa palavra, em muitas palavras que eu ministro, eu cito muito esse texto. Muitas vezes eu não leio, mas cito essa passagem, porque é algo tão precioso para mim, e representa tanto com relação à nossa vida normal, que não tem como vivermos e não nos questionarmos na nossa vida. E a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 3, Lucas escrevendo sobre a pregação de João Batista, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, e Lucas faz questão de escrever, de expor quem eram as autoridades do governo e quem eram as autoridades de Deus, quando o Senhor mostra João Batista, filho de Zacarias, no deserto, fazendo alguma coisa que Deus mandou ele fazer, cumprindo exatamente o propósito dele, independente do governo que existia, independente da autoridade religiosa que existia. Ele ouviu, recebeu uma palavra e um nome, e passou a fazer aquilo que foi chamado para fazer. João era filho de um sacerdote chamado Zacarias, e a Bíblia diz assim no verso 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e serão nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplainados, e toda carne verá a salvação de Deus. Este homem recebeu um chamado, e para cumprir o chamado dele, ele precisou trabalhar com terraplanagem no reino. Ele era um homem de construção, porque a Bíblia diz que tudo que era preparação para que as pessoas chegassem até Jesus, tudo que ele estava preparando de caminho para Jesus chegar na vida das pessoas, toda a preparação que Deus precisava, toda a anunciação que Deus precisava, estava nas mãos deste homem. E a Bíblia diz que o chamado dele era clamar no deserto, o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Cadê? Todo vale será cheio de terra, todo outeiro e monte será derrubado, todo caminho tortuoso será feito reto, todo caminho cheio de buraco será aterrado bonitinho, pavimentado, para que tudo aconteça como Deus quer que aconteça, com relação à nossa salvação. E esse homem veio e pregou, e declarou verdades que o Senhor colocou para ele fazer, e tudo isso Deus chama de um aplainar dos caminhos de Deus, para nós, com relação a Jesus. Então muitas vezes nós estamos vendo hoje que a Bíblia e a palavra, a Bíblia já tem gente querendo reescrever a Bíblia, nesse tempo que nós estamos, mas aqui
É um dia de nós lembrarmos que essa palavra para nós é a verdade, e nós podemos entrar numa mesa de discussão e saber qual é a versão, qual é a melhor língua, qual foi a melhor tradução. Eu prefiro ficar com a simplicidade de dizer qual é a Bíblia que está chegando até a minha mão, qual é a língua que eu tenho acesso, e qual é a Bíblia que está na minha mão. É essa aqui? Então eu vou tomar dela tudo que o Senhor tem para mim, porque isso aqui endireita os caminhos, derruba os outeiros, tira os buracos. Isso aqui faz reto um caminho tortuoso do Senhor para mim. Eu quero essa palavra aqui. Enquanto você pode tentar e trabalhar numa discussão e pesquisar uma versão melhor, apresenta para mim, eu não vou perder esse tempo. Não estou dizendo que está errado. Tem muita gente que faz isso. Estou contigo. Traz a melhor versão que você achar, eu vou dar uma olhada. Se eu achar legal, eu leio essa também. Se tiver outra também, nós lê também. Pode trazer. Porque o que importa é ser ministrado por aquilo que o Senhor permitiu que chegasse até a nossa mão. Eu não estou dizendo que isso tudo está errado, muito pelo contrário. Nós temos que ir para cima. Eu faço isso. Mas isso aqui é o que está na minha mão, e é isso que endireita os caminhos na minha vida. E a Bíblia diz assim: dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem está amaciando as coisas para vocês? Quem está falando que os caminhos tortuosos são os caminhos corretos? Eu estou aqui para dizer, existe um caminho, e eu quero que vocês venham por esse caminho. Eu quero que vocês encontrem esse caminho. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A palavra de João Batista era muito dura, e as multidões vinham e queriam ser batizadas, porque a palavra que ele ministrava feria, abria, rasgava. A palavra que ele ministrava era uma palavra para abrir os corações, que os caminhos estivessem preparados. Então, não tem como amenizar o fogo da palavra de Deus. Não tem como amenizar o corte de uma espada de 2 gumes. Não tem como a espada de 2 gumes penetrar uma carne e ela não cortar perfeitamente, não abrir para os 2 lados. E ele continua. Aqui ele estava falando de produto do arrependimento. O que a sua vida pode gerar? A sua vida pode gerar arrependimento. O que você faz e vive pode dar frutos, e são frutos do tanto que você se prostra e se arrepende. Mas não é um caso, num dia, num domingo: Senhor, eu vou guardar todo domingo agora, eu vou me ajoelhar ali na igreja, igual o pastor Flávio faz ali na frente, só para contar meus segredos para o Senhor e me arrepender, e aí a gente começa a semana zerado. Uma vez por semana já é uma coisa boa, né? Mas não é isso. É uma palavra diária que nos fere, e nós precisamos questionar a palavra que nos feriu. 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer diante dessa palavra tão dura? Eu tenho que me arrepender do quê? Eu tenho que viver como? O que está errado? Me mostra. Por favor, expõe para mim. O que nós devemos de fazer diante disso que você falou? Tá, tudo bem, essa palavra é dura, chegou a mim, me rasgou. Eu estou arrependido, realmente eu não tenho andado em arrependimento, eu não tenho mudado a minha vida. O que eu tenho que fazer? E ele poderia, eu já falei isso aqui antes, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Ele vem para aplainar os caminhos. E aplainar os caminhos fala de uma vida em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você decide caminhar de verdade, num lugar pavimentado por Deus, um lugar onde Deus está caminhando.
Então, quando as pessoas perguntam, o que eu faço com essa palavra? Ele poderia dizer, vai orar, crente sem vergonha. Vai ler a Bíblia e fazer jejum. Ele poderia falar isso, e não seria errado. Só que ele não estava pregando de outra forma, senão para pessoas que não podiam mais, não ia ter como mais essas pessoas viverem uma vida normal. Era o fim da linha para a vida normal dessas pessoas. Por quê? Porque os exemplos que ele dá do que fazer com uma palavra recebida, que nos abriu e que nos feriu, são exemplos de vida. E ele diz assim, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O que você tem que pode abençoar alguém, que você tem retido com você? Você sabia que tem roupa sua que você não empresta para ninguém, que quando você morrer ninguém vai querer? Que é brega? Já parou para pensar sobre isso? Vai ter roupa minha e sua, depois que a gente morrer, nossos parentes vão dar essas roupas, vão para um centro de recuperação, todo mundo vai olhar aquela camisa e falar assim, eca, camisa horrível, joga no lixo, queima. E você guardou a vida inteira, não deixou ninguém usar, porque era a sua queridinha. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Falou comigo. E não fica olhando para minha camisa não, viu? Meu cunhado Paulo, você fala com ele assim, bonita camisa, ele fala, é nossa, a hora que você quiser eu te empresto. E se você insistir demais, fala 2 vezes, ele te dá a camisa. Aqui. Se tu for primeiro, dá para mim essa camisa, eu gostei. Tá igual o Levi, pai, quando o senhor morrer, ele é pequenininho, quando o senhor morrer, eu posso ficar com o seu carro e com a casa só? Ele pode, pai, pode, filho. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Ele respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? Estamos sendo batizados, nos arrependemos, o que nós temos que fazer? E eles respondeu, a ninguém maltrateis, não dê denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Por que ele não apontou para outra coisa e apontou para a vida normal? Por que será que um homem espiritual como João Batista, um homem de Deus desse, que veio com um único propósito, aplanar os caminhos, pavimentar os caminhos para o Messias, e quando as pessoas perguntam para ele o que fazer, ele aponta para o Messias e para a vida diária, para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso tem um segredo para mim e para você. A nossa vida é muito mais dia a dia do que qualquer outra coisa. Porque amanhã você vai levantar de manhã, se assim Deus permitir, e tem um dia inteiro para você viver. E é nesse dia que o Senhor, que está presente, que te ama, quer estar com você e te direcionar. Ele quer saber e quer te levar para os caminhos aplainados. Ele quer levantar com você de manhã, o Espírito Santo, e dizer assim, vem por aqui. Você encontrar uma pessoa, essa pessoa está necessitada de algo, e ser você a pessoa que vai ouvir a voz dele, para suprir o outro. Não é você ficar sem e dar para alguém, que isso não é justiça de Deus. Justiça de Deus é repartir o que você tem, e ninguém tem falta. Amém? O que faremos, pois? Quando você recebe uma palavra aqui, você precisa fazer essa pergunta para o Espírito Santo. O que eu faço com essa palavra, Espírito Santo? Me mostra logo, eu quero praticá-la logo, eu quero fazer algo logo com ela. E pode ter certeza absoluta, Ele vai te apontar para a tua vida diária. Ele vai te apontar para os teus amigos, para os teus parentes. Ele vai te apontar para a sua esposa e para o seu esposo, para o seu namorado, namorada, noivo, noiva. Ele vai te apontar para os seus irmãos. Ele vai te apontar para aquela pessoa chata que você conhece. Ele vai te apontar para aquela pessoa que está pegando no seu pé. Ele vai te apontar para o seu dia a dia. Porque é assim que a palavra é aplicada. Ele te rasgou, enfiou uma palavra lá dentro, fechou. Você ficou com aquela palavra dentro de você. Ai, ainda está doendo. Não consigo repartir nada que eu tenho, só falo mal das pessoas que eu ando. Amanhã, meio-dia, eu já amaldiçoei meu dia hoje, o dia inteiro, porque hoje é domingo, é um dia de amaldiçoar a segunda. A palavra te machuca.
Você ouve isso hoje, ela fica aqui dentro, você fica disfarçando, mas alguma coisa tem que ser feita. O que é que você vai fazer com ela? O que faremos, pois? João Batista aponta para a minha vida e para a tua vida. A minha vida e a tua vida não pode ser mais como era. É o fim da linha para uma vida normal. E você está vivendo num lugar muito bom, está vivendo uma situação muito boa da sua vida. Às vezes você não está passando essas lutas que outras pessoas estão passando. Então você está extremamente confortável com a sua vida e não está vendo pessoas passarem na sua vida. Você não está vendo pessoas que Deus está promovendo para estar com você, para você abençoar, para te abençoarem, para você ajudar, para te ajudarem. Pessoas que Deus colocou na sua vida para te suportarem. Pessoas que Deus colocou para te dar um ombro. Pessoas que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Está passando. Essas pessoas estão passando, porque às vezes nossa vida está tão boa que a gente esquece. Não dá mais para ter uma vida normal. E não é porque você está na Pão e Vinho, não é porque você está num culto de domingo. Não é por isso. É porque tem uma palavra que chegou para você agora, e essa palavra ela é viva e eficaz. Ela caminha sozinha e ela cumpre o propósito dela. E ela separa alma e espírito como uma espada de 2 gumes, na hora que vai separar juntas e medulas ali, ó. E ela vai entrando. E ela traz discernimento para as intenções mais íntimas da minha mente, do meu coração. Essa palavra faz isso. Ela esculhamba com tudo. Ela bagunça tudo. Por quê? Porque ela revela para mim e para você a nossa intimidade de verdade. Ela traz discernimento para o nosso coração de verdade. E aí é feio, muita coisa é feia, muita coisa é errada, muita coisa é linda. Mas não existe outra coisa que nós possamos fazer, depois de ouvir uma palavra, que é perguntar para o Santo Espírito: o que faremos, pois, com essa palavra que recebemos? E quanto mais palavras recebemos, ao invés de guardar na mochila das palavras, a gente começa a falar: Senhor, então tá, o que eu preciso fazer? Porque não é aonde guardarei, onde guardaremos, pois, essa palavra, João Batista? Não. É o que faremos com ela. Jogue a palavra fora. Não, não é o que nós vamos pegar essa palavra e fazer com ela. Não, é o que nós vamos fazer com o que nós recebemos. E se você continuar lendo isso aqui, olha como é que estava o povo, como é que estava o coração do povo. Versículo 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se ele não se tratava porventura do próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Escute, ele se coloca num lugar com relação a Jesus Cristo, que ele não é digno nem de desatar as sandálias, ele não é digno nem de ser o servo dos servos, que tira a sandália daqueles que entram na casa de uma pessoa. Ele não é digno nem de tirar as sandálias desse visitante, desse novato que está chegando, de alguém que está chegando dentro da casa de um judeu. Existia um servo que tirava as sandálias para lavar os pés das pessoas que iam entrar na casa. Ele não é digno nem de desatar as sandálias, quanto mais lavar os pés. E ele diz assim: eu lavo com água, mas eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Você acha que é à toa que Jesus veio para ele ser batizado por ele? E ele diz: eu sou tão pequeno que eu não sou digno nem de desatar as sandálias para ele ser batizado, nem desatar as sandálias para lavar os seus pés, mas ele vai batizar vocês com o seu Espírito, com o Espírito de Deus e com fogo.
Aí você pode lembrar do batismo com o Espírito Santo, lá em Atos 2. O batismo veio, eram línguas repartidas como que de fogo. Mas eu fiquei lendo isso aqui e falei, Senhor, quando Jesus vem, Ele nos batiza com o Espírito, mas Ele também traz para a minha vida o batismo de fogo. E o batismo de fogo fala de todo tratamento, circunstância, situações que nos transformam por dentro, porque Ele está presente. Se você começar a andar com Deus, cuidado com a oração que você vai fazer aqui hoje. Toma muito cuidado. Porque se você começar a andar com Deus desse jeito, para a sua vida mudar diariamente, batismos de fogo virão. E você vai ser testado no seu íntimo, nos seus anseios, nos seus desejos. Você vai ser testado naquilo que você é de verdade. E é muito bom. Porque o batismo de fogo nos purifica. Amém? O fim da linha para uma vida normal começa com uma pergunta: o que faremos nós? Abra comigo em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 narra uma cura. E olha como é interessante isso. A Bíblia narra assim, Lucas 17, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, presta atenção aqui, presta atenção. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote, porque para a religião hebraica, a única doença que era diretamente relacionada com o pecado e que só podia ser determinado se era mesmo lepra ou não, e se a pessoa estava curada ou não, era o sacerdote. Os médicos não tinham autoridade para falar de lepra, apenas o sacerdote. Então esses homens andavam rejeitados pela sociedade. Se eles passavam longe de gente, de longe gritavam: leproso, leproso. Eles viviam numa cidade separada só para os leprosos, para eles morrerem ali, viverem e morrerem ali. E eles eram completamente rejeitados por todos. Por isso que ao passar ao longe, eles gritaram para Jesus, porque muita gente, na sua vida normal, tem caminhado em pecado e longe, mas consegue ver Jesus. Você está aqui? Amém. Tem muita gente que caminha em pecado e longe, mas vê Jesus. E se gritar um pouquinho mais alto, Ele ouve. Será que se eles falassem baixinho lá de longe, Ele ouvia também? Diga comigo. Sim. Olha para o seu irmão do lado e faz assim, ó. Faz o biquinho, faz o biquinho. Ouvia. Levi, eu não vi você fazendo biquinho. Ei, presta atenção. Esses 10 leprosos, 10, estavam ao longe e olharam para Jesus de longe e gritaram: mestre, Jesus, compadece-te de nós. Eu estou trazendo a lepra para o pecado, os leprosos para a distância, para a rejeição, porque todo aquele que conhece Jesus, ou tem temor de Deus, quando sabe que está vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor estava planejando para ele, se sente rejeitado, chega nos lugares, ainda mais no lugar que tem crente, dá a impressão que todo mundo sabe dos seus podres. Então, se dá espaço, sabe, não quer estar perto, e aceita a rejeição e vive num lugar, eu estou desse jeito mesmo, não quero
não quero que ninguém saiba o que está acontecendo comigo, e também eu sei que Deus não gosta do que eu estou fazendo, por isso que eu estou longe dele. Jesus falou assim, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, obedecendo uma palavra dele e indo, foram curados. Porque mesmo quem está desviado do propósito, andando em pecado, errado, podre por dentro, pode olhar de longe, que ele vai estar olhando para você. E você pode falar com ele, chamar ele. Existe uma frase boa para você dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Eu não dou conta de sair do lugar onde estou saindo. Eu não dou conta de me curar dessa lepra. Estou todo podre. Estou com a minha pele descamando, caindo pedaço. Minha pele está apodrecendo. A minha carne está apodrecendo por causa do pecado. Eu estou morrendo por causa do pecado. E eu estou vendo o Senhor de longe, porque eu tenho me afastado do Senhor. Não é porque o Senhor se afastou de mim, mas eu tenho me afastado do Senhor. Mas eu estou vendo o Senhor ao longe. E eu posso dizer: Senhor, se compadece de mim. Você pegou aí? Então, aconteceu que indo eles, foram purificados. Podia ser, foram curados, mas purificação é de pecados. E a expressão é: vai ao sacerdote, se apresenta para aquele que representa Deus. Então, se você clama a Jesus, ele vai falar vem, ele não vai falar vai. Aqui, por causa da lei, Jesus precisava falar: você já está curado, você já veio a mim, só vai se apresentar. E a obediência deles fez com que eles fossem curados. E a representação da ligação com Deus para a religião judaica era um sacerdote. Então eles precisavam apresentar a purificação deles diante de um sacerdote, para o sacerdote dizer para eles: realmente vocês não têm mais lepra, vão viver a vida de vocês embaixo da guarda de Deus. E a Bíblia continua: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em voz alta, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e engrandecendo-lhe, e este era samaritano. Então, dentre aqueles que estavam ali, um deles, pelo menos esse, a gente sabe que era samaritano. E os judeus nem se davam com os samaritanos. Aqueles que conheciam as promessas de Deus, todos eles ali, apenas um voltou para agradecer, engrandecer, se prostrar em adoração aos pés dele e celebrar a perfeita purificação que aconteceu nele. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Como se ele não soubesse. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E estudiosos pegam a etimologia dessa palavra nesse texto, esse salvou, e eles acham a palavra grego sozo. E sozo, muita gente com certeza que conhece, significa muitas coisas, e não só salvo, mas significa salvo, liberto, curado e preservado. Então é o contrário do apodrecimento do pecado, é a preservação daquilo que o Senhor conquistou por mim e por você, que é derramado sobre nossa vida, para a nossa vida diária, porque sozo fala de salvação, de libertação, de cura e de preservação na vida cotidiana. Por isso eles foram curados. Por isso, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Enquanto eles foram curados. E a fé deles foi o propulsor para a salvação, para o sozo, para a cura na vida comum. Você está aqui?
Nós somos chamados para viver cura na vida comum. Nós somos chamados para viver libertação na vida comum. Nós somos chamados para viver salvação na vida comum. Nós somos chamados para sermos preservados por Ele na vida comum. Por isso que nós valorizamos essa reunião aqui como uma reunião da igreja, uma reunião congregacional, um lugar onde muitas pessoas que têm uma vida comum com Ele se reúnem e compartilham da glória, da bênção, da unção, da presença, da cura, da libertação, da salvação. A gente compartilha junto daquilo que a gente vive individualmente. É por isso que nós estamos aqui. E muitas pessoas nós convidamos para estar aqui no momento desse, para receber uma palavra diretiva de uma pessoa para muitas. E muitas pessoas são atingidas por uma pessoa ministrando para muitas. Mas você acha o que é mais eficiente? A sua vida diária no Souzo ou uma pregação no domingo? O que você acha que é mais eficiente? O que você acha que cumpre o propósito? Todo mundo que você conhece tem que trazer aqui no domingo para escutar uma palavra de alguém que vai estar pregando aqui? Ou você mesmo ser um portador, um embaixador de Souzo aonde você for? Porque é o fim da linha para a nossa vida normal. Não dá mais. Mas pastor, nem conheço a Bíblia direito. Conhece sim. Você já leu hoje Lucas 3, 1 a 20. Você está lendo agora Lucas 17. Se você anotou bonitinho, marcou na sua Bíblia, colocou um papel no meio, tem muita coisa para você conversar com muita gente essa semana. Sim ou não? Quem disse sim? Responsabilizou agora. Tem muita coisa para se falar com um pouquinho, com uma pílula de Bíblia, com 20 gotinhas de Bíblia por dia. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para manifestar. Tem muita vida de Deus para ser manifesta. Muitas vezes sendo fiel no pouco. Amém? Amém? Salvo, liberto, curado, preservado, guardado. Com tudo que eu estou vivendo, vai viver sem ser guardado por Ele. Vai passar por essas lutas que está passando sem ser guardado por Ele. Vai viver sem os exércitos de Deus. Vai viver sem o cuidado do Santo Espírito sobre a sua vida. Vai viver para você ver. Que loucura! Muito maior do que a que você vive é viver sem Ele. Nós somos chamados para viver isso. Agora vai um pouquinho para frente na sua Bíblia e abra comigo em Lucas capítulo 19. Tem palavras que não dá para fugir delas. Tem palavras que dão uma atrapalhada na nossa vida. Nós somos obrigados a ler e encarar essas palavras. Por isso que é importante você ler um livro fazendo uma ligação com o escritor. Imagina se todo livro que você comprasse para ler viesse com um telefone do escritor. Você começava o primeiro capítulo e falava assim: entendi nada. Tchum, 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 tchum. Bom? Meu nome é Flávio, eu moro aqui no Brasil. Eu estou lendo seu primeiro capítulo aqui, não estou entendendo direito. O que você quis dizer quando você disse E o escritor falou assim: deixa eu te explicar. É porque, olha só, quando eu escrevi isso aqui, era para tocar seu coração desse jeito, e para você usar na sua vida nisso aqui. Inclusive vou colocar uma pessoa na sua frente hoje, que tem a ver com o capítulo 1 do livro que você está lendo. Fica ligado, fica atento, porque essa pessoa vai vir de tarde na sua casa. Você vai encontrar com ela de manhã no trabalho amanhã. E ele
te dá a direção completa, porque você leu aquele primeiro capítulo do livro, e naquilo que você leu já tem instruções para você, e o autor do livro está falando com você no telefone, e já dizendo para você coisas a respeito da sua vida relacionada àquele livro. Aí você levanta de manhã e fala assim, capítulo 1 é hoje. Falei com ele disse que vai acontecer. Quero ver se esse capítulo 1 não se aplica na minha vida hoje. Liguei para o autor ontem, falei com ele disse que o capítulo 1, quando a gente lê, ele bota a gente na nossa frente, ele tira a gente da nossa frente, ele bota a gente em circunstância, tira de circunstância, ele testa o nosso coração, ele usa a gente. Não, amanhã eu vou ligar para ele, eu vou ler o 2 e amanhã eu ligo para ele, se eu não entender, né? E a palavra é exatamente isso. Você tem a oportunidade de ler com o autor do seu lado. Você tem a oportunidade de, antes de abrir, você fazer uma oração e falar, Espírito Santo, dá um brilho para mim, e faz assim com as letras, assim, ó, dá um amarelinho nas letras para mim, antes que eu marque o amarelo, dá um amarelinho para mim, dá um brilho, antes que eu mesmo veja, mostra para mim o que o Senhor quer me mostrar, nessa leitura que eu estou fazendo hoje, porque eu quero que esse alimento seja muito sólido, e eu quero entender perfeitamente o que o Senhor está falando, porque eu sei, Senhor, que tem pessoas amanhã que dependem do que eu estou lendo hoje. Eu sei que eu estou carregando uma semente, que é para entregar para alguém amanhã, e o Senhor está entregando para mim hoje, porque eu decidi ler a Tua palavra, eu decidi buscar comunhão com o Senhor, eu estou aqui com um sonzinho ligado no meu quarto, adorando o Teu nome, lendo a Tua palavra, e eu sei que o Senhor está aqui, e como o Senhor está aqui, eu dependo completamente do que o Senhor vai me dizer a respeito do que o Senhor botou gente para escrever. O Senhor inspirou homens de Deus, pessoas, a escrever isso aqui. Está na minha língua, eu estou lendo na minha língua, e eu não estou entendendo o que significa isso. O Espírito Santo me ajuda, eu vou ler de novo, porque eu sei que isso aqui se aplica à minha vida. Eu sei que eu posso usar isso aqui como remédio, não como veneno na vida de ninguém. Porque tem muita gente que pega a Bíblia e injeta na veia dos outros, não como um remédio, mas como um veneno. Porque ela é usada para acusação, para crítica, para exclusão. Ao invés de jogar as pessoas para dentro da Bíblia junto contigo. Ao invés de abrir a porta onde você está em Deus e falar, vem, entra comigo, eu quero te mostrar o que eu estou conhecendo, eu quero te mostrar o que eu estou vendo, eu quero te mostrar alguém que eu conheço. Amém? Lucas 17, Lucas 19, a partir do verso 1 diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Caiu. Atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem muito rico, que quando a Bíblia diz que alguém é rico, e ele era maioral entre os publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos, e os cobradores de impostos normalmente eram do mesmo povo do qual era cobrado o imposto, então ele era um judeu, cobrando imposto de judeus, porque ele falava a mesma língua, podia discutir, visitar, encontrar, sabia a cultura, e ele recebia uma comissão do Império Romano, para poder cobrar o imposto mensal do seu povo. Só que é sabido que os publicanos não levavam só a comissão que eles recebiam de Roma, eles cobravam a mais do seu próprio povo. Então era um povo que não era querido, era parte do povo que não era querido, era gente rica que não se misturava com o povo, e gente rejeitada pelo povo comum. E a Bíblia diz que esse homem procurava ver Jesus, mas não podia, porque grande era a multidão e ele era baixinho. Então tinha muita gente, ele não era um homem alto, ficava na altura das pessoas, não conseguia ver Jesus. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
Um sicômoro, depois você estuda essa árvore, mas é uma árvore formada desde pequena, e ela cresce muito. E se você trabalhar as raízes do sicômoro, depende de onde você colocar, ele fica uma árvore pequena e permanece daquele jeito. E pode se tornar um arbusto a vida inteira, ser um homem de baixa estatura espiritual, a vida inteira. Presta atenção nisso. O sicômoro representa o que aconteceu com Zaqueu. Como ele tomou uma decisão com relação a Jesus, sobre alguém que estava passando, como ele tomou essa decisão, o Senhor fez dele um grande homem. Mas para isso fez com que o coração dele fosse modificado. Então, como aquele sicômoro que ele subiu, que era uma grande árvore, porque ele subiu e conseguiu ver Jesus de cima, mas essa árvore poderia ter sido colocada num lugar limitador, e ela ser um arbusto, a vida inteira, como muitos de nós, andamos como arbustos, em vez de ser árvores frondosas, onde as pessoas chegam, aliás, uma boa palavra para conferência, uma árvore frondosa, onde as pessoas chegam e entram debaixo dessa árvore, aproveitam da sua sombra, tiram dos seus frutos para se alimentarem, pegam as suas folhas e comem, fazem chá para serem curadas, penduram as suas redes embaixo de árvores frondosas. Você pode ser uma pessoa assim, que as pessoas chegam perto de você e elas são curadas. Um amém pelo menos? Obrigado. Você pode ser uma árvore frondosa para as pessoas, e pessoas serem verdadeiramente curadas, libertas, ou simplesmente chegarem perto de você e encontrarem descanso de Deus, encontrarem alguém que conhece a Deus o suficiente, para quando você esteja perto dela, ela te apresente Deus o suficiente, para ter descanso. Uma árvore frondosa. E a Bíblia diz que ele subiu na árvore, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus é especialista em querer andar comigo e com você. Jesus é especialista a encontrar pecadores no meio do caminho. Jesus é especialista em encontrar gente perdida, que às vezes eu e você não temos coragem de se aproximar. Jesus é especialista em se aproximar dessas pessoas. E talvez até você esteja aqui hoje com seu coração ferido, ou com pecado, ou apertado, oprimido, por causa de uma acusação do diabo, por causa do pecado. E eu quero te dizer, ele é especialista em se aproximar do seu coração. E diz assim: depois que todos estavam murmurando e falando mal, e dizendo, esse Jesus se hospedou na casa de um pecador. Durante esse tempo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então lhe disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Escute aqui. Quem está fazendo a leitura diária da Bíblia, você sabe. Nós estamos agora em Números, passamos por Levíticos, e leis foram estabelecidas, o Senhor falando das suas leis. E quando há arrependimento, há restituição. Você vê uma pessoa que está arrependida, quando ela muda de direção, e ela procura olhar para as coisas que ela passou com um coração de restituição.
Esse homem, eu não vou entrar no princípio da restituição 4 vezes mais, não vai dar tempo aqui hoje, mas eu quero falar um pouco de restituição nesse caso, exatamente nesse caso de Zaqueu. Zaqueu, ele não simplesmente deixou que a salvação entrasse na sua casa, ele não simplesmente aceitou o convite de Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, mas ele, por causa da presença de Jesus e da sua palavra, porque Jesus entrou na sua casa, ele tomou decisões, como todos aqueles que quando Jesus entra, fazem. E se você hoje olhar para a sua vida e falar, Jesus entrou, e eu não consigo tomar decisões, você precisa trazer Jesus à mesa. Porque Jesus é especialista em entrar na nossa vida e nos ativar para tomar decisões e restituições. Onde eu quero chegar em você e em mim, nessa palavra. Existem 2 princípios muito importantes quando a nossa vida deixa de caminhar naquela normalidade passada, e a gente passa a ter consciência da presença de Deus, começa a caminhar com Jesus, começa a tomar atitudes e ações diante de uma palavra que entra em nós. Pessoas que andam com a salvação, com a libertação e com a cura e com a preservação de Deus, sendo restaurada e trabalhada todos os dias. Pessoas que conseguem voltar e agradecer, conseguem se prostrar e adorar, declarando, o Senhor fez isso na minha vida. E nada disso que foi feito aqui até agora, foi feito por pessoas tão especiais assim, porque João Batista estava pregando, e pessoas comuns perguntavam, o que foi feito na minha vida? Agora eu estou arrependido, o que é que eu vou fazer? Homens que andavam em pecado, estavam afastados de Deus, rejeitados pelas pessoas, gritaram para Jesus, houve uma cura, e eles receberam salvação, libertação, cura e preservação. E um deles voltou para dizer, eu sei quem fez isso e eu quero adorá-lo. Pessoas comuns, uma vida comum, que não pode mais ser uma vida normal. Todas as vezes que esse impacto de Jesus na minha vida e na sua vida acontecer, nós temos que entregar tudo e ressarcir prejuízos. O que esse homem fez foi zerar a sua vida naquele dia, jantando com Jesus. O que ele fez foi dizer, eu vou pegar metade do que eu tenho e dividir. Sabe o que ele está dizendo? Eu era um homem injusto, eu roubava de pessoas honestas, eu tirava a comissão de Roma, mas tirava também, usurpava de pessoas comuns, eu estraguei a vida de muita gente, eu roubei muita gente, eu fiquei milionário, rico com isso. Pois eu vou pegar minhas coisas e vou praticar a justiça de Deus, e vou dividir o que eu tenho. Eu não fico pobre, mas ninguém fica pobre do meu lado. Eu vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Não é para ser bonitinho e ficar conhecido na cidade como alguém que dividiu suas coisas. É para praticar um princípio, que é o de tzedakah, que é a justiça de Deus. Se eu tenho, você não tem, nós dois vamos ter. Você está aqui? Beleza. Ele mostra a salvação entrando na casa dele, ele mostra o sozo entrando na casa dele, ele mostra rasgado e agindo na vida dele, pegando tudo que ele tem e dividindo, porque o que ele tinha era injusto, e porque ele praticou a justiça de Deus, se tornou justo. Só que ele faz mais do que isso, ele restaura 4 vezes mais todo mundo que ele prejudicou. Ele falou assim, Jesus entrou na minha vida, e daqui para frente, eu abençoo todo mundo que vier na minha frente, e daqui para trás, eu vou resolver com todo mundo que ficou para trás. Tem coragem? Tem coragem? Porque é para Jesus entrar e você continuar brigado com todo mundo, se é para Jesus entrar e você continuar magoado com todo mundo, se é para Jesus entrar e você não falar com alguém, se é para Jesus entrar e você continuar tendo balança injusta na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, se é para Jesus entrar e você continuar como estava, para que ele entrou?
É melhor viver como os leprosos. Pelo menos já todo mundo te rejeita, já fica longe de todo mundo, ninguém vai te cobrar nada. Agora, ele entrou, sendo pouco ou sendo muito. No caso de Zaqueu era muito. Mas às vezes são poucas coisas que precisamos fazer, olhando para frente e olhando para trás. O que eu preciso fazer a partir de agora? Senhor, eu vou repartir o que eu tenho com os pobres. Eu vou aplicar a justiça de Deus. Mas não é só isso, Senhor. Eu estou sendo tocado para restituir todos que passaram por mim e eu prejudiquei. Tem coragem? Eu queria te convidar a você se levantar do seu lugar.